Muito bem, senhores, olha só. Em 1825 o ano já não começa muito legal para ele. Por quê? Porque o Brasil tinha um território que hoje compreende ao Uruguai, chamado de Cisplatina. Esse território ele foi conquistado pelo pai de Dom Pedro, o senhor Dom João VI, em 1816, em represália, certo? A aceitação da Espanha, vocês viram no vídeo anterior, de que as tropas francesas invadissem território espanhol e chegassem a Portugal. Então, em represália a essa aceitação espanhola, eles dominam a região da Cisplatina, que é o atual Uruguai. É uma região que nunca foi de fato cheia de brasileiros, ali tinha muitos portugueses, mas principalmente espanhóis que nunca foram com a cara de Dom Pedro. Então em 1825 esse território inicia uma revolta, uma guerra de independência. É um território que não tem importância econômica, não tem importância política, não serve em nada para a história do Brasil. Mas Dom Pedro decide guerrear. Com que dinheiro? O dinheiro que viria dos Estados Unidos e da Inglaterra, certo? Contratando mais mercenários. Era uma guerra desnecessária, era uma guerra que ele achava que ia acabar rápido, mas ela se estendeu por 3 anos, matou milhares de pessoas. E aí, o que acontece? É uma guerra que começou em 1825, ele achou que a guerra ia acabar rápido, e o que acontece? A guerra de fato estava muito bem para o Brasil, mas aí a Espanha entrou na briga a favor do Uruguai, porque ela queria aquele território para ela, então o Brasil praticamente estava lutando contra a Espanha. Tá? É uma época em que esses paizinhos em volta do Brasil estão se matando pela independência. E o que Dom Pedro começou a fazer? O dinheiro que era investido na guerra começou a acabar, e começou a demorar, os mercenários passaram a não mais receber salário, e sem dinheiro o mercenário não luta. Ele não luta de graça, ele não é brasileiro, desculpa. Ele não é brasileiro, nossa, dor no olho. Ele não é brasileiro, ele não tem amor à pátria, ele não vai lutar por ela. Então o que acontece? A guerra começa a penar, chega 1827, 1828, e aí a Inglaterra entra no meio e fala, olha, não vai ficar nem com a Espanha, não vai ficar nem com o Brasil, esse território vai ficar independente. Então a Inglaterra decreta aí a República Oriental do Uruguai em 1828. Só que o estrago econômico no Brasil já era muito grande, o estrago político já era muito grande. Só para você ter uma ideia, 2 outros fatores ocorreram entre 25 e 28 para piorar a situação de Dom Pedro. Tá? Além dos problemas econômicos, além de uma constituição forçada, além de ter desbaratado uma revolta com extrema violência, tá? Além de pedir dinheiro emprestado para os países que ele não tinha condições de pagar, o que acontece? Ele perde um território do Brasil. Outra questão que ocorre, em 1826 a mulher dele morre, a senhora Maria Leopoldina, que era amada pelo brasileiro. Dizem algumas histórias meio por baixo dos panos que o azul na bandeira do Brasil é em homenagem a ela. É bem provável que seja. Eu vou só olhar para o lado aqui, que eu tinha um livrozinho pequenininho aqui, um livrinho que falava sobre isso, mas eu não vou achar ele agora. A grande questão funciona assim, senhores. Em 1826, a mulher dele morre. E ele tem 2 conceitos. Primeiro que a imprensa, que já não gostava dele, estava arrebentando o cacete, e ela começou a dizer que foi ele que matou ela. Certo? É bem provável que não tenha sido, não tem como a gente saber, mas a gente sabe também que ele batia nela, que ele era um cara que bebia muito, a gente sabe que ele batia nela. Então a imprensa começou a dizer que foi ele que tinha dado uma surra nela. É um fake news? Pode ser, mas a galera, a população abraçou a ideia. Nesse mesmo ano, o pai dele em Portugal morreu, seu Dom João VI. E antes de morrer, o seu Dom João VI decretou que ele, imperador do Brasil, era herdeiro do trono lá. Olha que bagunça, virou revista Contigo, revista Caras. E aí o que acontece, senhores? A morte da esposa, ele tinha uma fama péssima na Europa, ele tinha fama de agressivo, ele tinha fama de mulherengo, né? Oficialmente ele teve mais de 150 amantes, uma bem famosa, a senhora Domitila de Castro, Marquesa de Santos, ele teve 8 filhos com ela, 5 ele reconheceu como legítimos, olha a bagunça. Então o que acontece? Com a morte do pai dele, virou aquela questão, ele vai embora para Portugal, vai assumir o trono lá, vai governar Portugal daqui? Os portugueses jamais aceitariam. Então o que ele faz? Ele renuncia ao trono português em prol da filha dele, a senhora Maria Teresa, que tinha apenas 12 anos de idade. Tá? Então ela se tornaria a herdeira do trono em Portugal e não ele. O problema é que a menina era pequena, tinha 12 anos. E olha a bagunça. Ele então manda uma carta por mão dele,
Miguel, que mora lá em Portugal, o irmão dele mais novo, e ele casa, presta atenção nessa informação, ele casa o irmão dele com a filha dele. Aí a menina fica aqui, quando ela completar 21 anos, ela vai embora para Portugal consumar o casamento. E nesse período, dos 12 aos 21 anos, o Miguel fica lá regendo no lugar dela. Só que o Miguel dá uma revolução lá, certo? E inicia um reinado, ele como rei, ignorando a menina. Aliás, ele foi um excelente rei. Mas voltando para o Brasil, só para vocês terem ideia do que está acontecendo, a imprensa começou a dizer que foi ele que matou ela, a Maria Leopoldina, esposa dele. E ele estava com dificuldade de arrumar uma outra esposa exatamente porque ele tinha fama de mulherengo, de agressivo, ele tinha fama de bêbado, mas ela arrumou uma doida viúva lá, né, Lucrécia, se não me engano, certo? Teresa Lucrécia, uma coisa assim, que se casou com ele. Bom, a imprensa começou a bater nele aqui, para cima e para baixo, dizendo que ele era agressivo, que ele era péssimo. Ele começa a perder apoio político no Rio de Janeiro, que era a capital, e ele então decide andar pelo Brasil procurando apoio e tudo mais. Ele vai em São Paulo, ele vem no Mato Grosso, inclusive ele dorme em Diamantina, no Mato Grosso. Ele passa a ter vários desafetos. Tinha cidades que ele entrava, a população fechava a janela, certo? Ele achava que ele ia ser aplaudido, ele era odiado por alguns grupos. Então, assim, alguns políticos começaram a bater em cima dele, chamando ele de perseguidor, dizendo que ele estava perseguindo a imprensa, que ele estava mandando fechar, mandando bater em pessoas. E aí o que acontece? Lá na Bahia, em 1830, o principal opositor dele, o Sr. Líbero Bardaró, foi assassinado. Tudo indica que foi ele que mandou matar. Tudo indica. A morte do Bardaró foi um tiro no pé, porque ele começou a ter cada vez menos apoio popular, ele já não tinha apoio da igreja, ele já não tinha apoio do Rio de Janeiro, da política, poucos em São Paulo apoiavam ele. Entendeu o problema? Aí ele chama de volta o José Bonifácio, tenta ver o que ele vai fazer, e aí o que acontece? Ele vem para São Paulo, se junta ali a galera de Saquarema, e ele decide, essa galera de Saquarema decide ir para o Rio de Janeiro, certo? Preparar um evento de recepção dele, como se ele fosse alguém que chegou para resolver os problemas do mundo, o Brasil naquele caos. O que acontece? A galera do Rio de Janeiro discorda do evento que é feito para ele. Ele vai fazer o evento da mesma forma. A galera de São Paulo vai para o evento e a galera do Rio de Janeiro vai também. Esses grupos de São Paulo, que eram a maioria de portugueses e do Rio de Janeiro, se encontram em um evento que iria ocorrer no dia 23 de março de 1831. E o pau quebrou nesse evento. A briga foi tamanha que durou quase uma semana, é conhecida como a Noite das Garrafadas, que teve início no dia 23 de março de 1831, e eu não preciso nem dizer porque ela é chamada de Noite das Garrafadas, porque o pau quebrou. Quando ele chega no evento, ele vê cadeira, garrafa voando para todo lado, ele vai embora. Ali ele percebe que ele não tem mais condições de permanência no Brasil. Então ele chama o José Bonifácio, certo? Ele assina um termo de abdicação. No dia 7 de abril de 1831, ele abdica do trono brasileiro, tá? A favor de seu filho, Pedro, ou Pedrinho, que viria a ser o futuro imperador Dom Pedro, virá a ser o futuro imperador Dom Pedro II. O menino tem 5 para 6 anos, ele vai fazer aniversário de 6 anos no dia 2 de dezembro do mesmo ano, mas o menino tem 5 anos. Ele abre mão do trono brasileiro, certo? Para o menino, José Bonifácio vai ficar a favor, vai ficar aqui no Brasil regendo e cuidando do menino. A regência é uma próxima aula. E enquanto isso ele vai embora para Portugal levando a sua filha, Maria Teresa, porque ele vai entrar em uma guerra civil com o irmão dele, Miguel, e curioso, contra a mãe dele, Dona Maria Leopoldina, para poder reconquistar o trono português e colocar ela como rainha de Portugal, Dona Maria Teresa II. E essa guerra dele com o irmão vai durar até 1834, é o mesmo ano da morte dele, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Mas assim, o primeiro reinado é isso, senhores. Ele pega do dia 22 de
7 de setembro de 1822 até o dia 7 de abril de 1831. É tudo isso que eu falei para vocês. O slide que eu estou mandando para vocês também fala sobre isso. E qualquer dúvida eu estou aqui, como sempre, até a meia-noite. Certo, senhores? Boa noite para vocês e boa aula.